o diabo fica ao nosso derredor, esperando uma oportunidade para nos devorar. Graça e paz, meus queridos e amados irmãos, sejam bem-vindos, aleluia, Provérbios 17. Mas sobre o que é que isso tem a ver com Provérbios 17? Nós vamos chegar lá, queridos, e a graça e a paz que esteja com vocês, amém? Dê 7 glórias aí para Jesus e simbora para a palavra. Provérbios 17 é um provérbio de bastante ensinamento, mas também de muito despertamento. Então, coloca o teu sininho, o teu despertador para a gente ficar ligada no céu. Aleluia! O que é ligado na terra é ligado no céu também. Que isso venha, fortificar a nossa vida. Vai ser uma palavra de Deus. Aleluia! Simbora! Versículo 2 que vai dizer assim: o servo sábio dominará sobre o filho de conduta vergonhosa e participará da herança como um dos irmãos. Ou seja, dominará. Aleluia. O domínio está, sobre o fruto do Espírito Santo. Então, o servo sábio dominará sobre o filho da vergonha. Isso significa que nós precisamos, estar em conduta para que nós viemos estar num controle, governar sobre aqueles que estão, em desonra, em vergonha. Amém? E isso vai se colocar, não só sobre a nossa casa, mas sobre a nossa circunstância, o nosso trabalho, nosso dia a dia. Aleluia! Versículo 3 que diz assim: o crisol é para a prata e o forno é para o ouro. O Senhor prova o nosso coração, Mas o Senhor prova o nosso coração. Então, quando Deus ele quer nos provar de algo, eu lembro logo de Abraão, como é tremendo a vida de Abraão. Deus deu uma promessa. Sabe quanto tempo Deus realizou a promessa? Queridos, 25 anos esperando uma promessa. Isso é paciência. Isso é realmente viver na dependência do Senhor, no tempo de Deus. Hoje nós somos tão imediatistas, não queremos esperar nada. Se o Senhor não está agindo no tempo nosso, já vamos dizer que o Senhor nos esqueceu, que o Senhor não está olhando para nós, que o Senhor não está ouvindo as nossas orações, que o Senhor nos abandonou, que nada acontece. Não é assim? Concorda comigo? E Abraão foi um homem que esperou no Senhor, dando glória a Deus, dando 7 glórias para Jesus, exaltando o nome dele todas as manhãs, em todo momento. Abraão, a gente vai ver que Abraão, ele não tem nenhum momento assim de desânimo ou até mesmo de murmuração. Então, vamos engrandecer o nome do Senhor, vamos exaltar Ele. Isso é bem para a nossa alma, para o nosso espírito, para que nós venhamos caminhar na dependência do Senhor. Como Abraão foi um homem dependente de Deus, E além dele ter esse coração, ter esses frutos do Espírito Santo, quando ele recebe a promessa, Deus testa mais ainda o seu coração, a sua vida, a fidelidade. Você já sabe dessa história. Deus pede a Abraão, seu filho. Gente, ele sabia em que ele cria. Ele sabia o Deus que ele servia. O quão poderoso o Senhor é. E Ele vai fazer infinitamente daquilo que pedimos ou imaginamos. Nós precisamos apenas guardar o nosso coração, entregarmos ao Senhor. E no tempo certo as coisas vão acontecer. E se não acontecer da maneira que nós planejamos ou queremos, querido, é porque não era da vontade de Deus. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Aleluia. E Abraão vai com toda a obediência. Sabe o que eu entendo, assim, eu vejo a vida de Abraão?
uma obediência sem questionamento. Quantas das vezes o Senhor nos pede algo, nos direciona algo e a gente realmente quer assim, ó. Por quê? Eu tenho que fazer assim? Tenho que fazer desse jeito? Será que vai dar certo? E isso? Não, ele simplesmente obedecia. Assim, ó, mandou, obedeceu. Que coração! Que coração! Grande homem de Deus foi Abraão. E Abraão sobe aquele monte para sacrifício, para fazer o holocausto a Deus. E naquele momento assim, o Senhor derrama da sua graça, né? Abraão percebe que o Senhor é fiel na vida dele, continua sendo fiel, porque o seu coração é temente a Deus. E naquele momento onde ele coloca o seu filho ali para ser sacrifício a Deus, o seu filho tão esperado, de uma promessa tão longa, e o Senhor, agora eu sei que tu és meu filho, agora, né? O Senhor traz a provisão, mostra o cordeiro, mostra o sacrifício. E Deus, Ele quer isso sobre a nossa vida. Muitas das vezes os processos que nós estamos enfrentando é para que nós venhamos, né, ser parecido com Cristo, quer forjar o nosso caráter, que nós venhamos ser parecido dia após dia. Então o que é que tu estás enfrentando? Dê glória ao Senhor, engrandeça o nome dEle. Amém? 5 vai dizer assim, quem zomba dos pobres mostra desprezo pelos criadores deles. Quem se alega com a desgraça não ficará sem castigo. Jesus, ele veio para os ricos, para os soberbos, para os orgulhosos. Lá em Lucas 4:18 ou Lucas 5:32 vai falar que Jesus veio para os pobres e necessitados. Então a palavra está dizendo assim, ó, se você está zombando dos pobres, né, desprezando a criação dele, que tudo é criação dele, quem se alega com a desgraça não ficará sem castigo. Então, é a lei da semeadura. Aquilo que nós estamos semeando, nós vamos colher. Aleluia. E o Senhor, Ele veio para dar vida, vida em abundância, mas Ele veio também para resgatar, para transformar, para buscar aqueles que estão perdidos, aqueles que estão nesse mundo precisando da sua graça. Aleluia. E nós precisamos dessa compaixão, nós precisamos desse amar o próximo, como a sua palavra fala sobre os 2 mandamentos prioritários. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar o próximo como a nós mesmos. Então, esse amor, Jesus é o próprio amor, é o verbo que se fez carne. Ele é o próprio amor. Precisamos amar, queridos, aqueles que estão precisando, aqueles que estão necessitando. Aleluia. No 13 vai dizer assim, quem retribui o bem com o mal jamais deixará de ter mal no seu lar. Então, se nós estamos caminhando numa direção, então estamos vendo várias situações, estamos passando por cima, querido, não vem de Deus, não agrada a Deus. Deus vai falar aqui, ó, jamais deixará de ter mal no seu lar. É a consequência. É a consequência. Então precisamos agarrar essas palavras, né? A palavra de Deus, ela é vida, ela é renovo. Aleluia. E o 14 diz assim, começar uma discussão é como abrir brecha no dique, por isso resolva a questão antes que surja a contenda. Então esse foi o nosso versículo chave da nossa abertura, onde ele vai dizer que quando nós começarmos uma discussão é como abrir brecha no dique. Ou seja, né? Por isso resolva a questão. Não viemos ser essa que venha abrir brecha, que venha, né, abrir uma discussão, começar uma discussão. Não, nós viemos ser apaziguadores.
Nós precisamos estar nessa linha tênue para que nós não venha nos perder, querido. Porque a palavra de Deus, lá em 1 Pedro 5,8, ele vai dizer que o diabo fica ao nosso derredor, esperando só uma oportunidade, uma brecha, um pequeno momento, uma palavra dita, uma atitude que não te agradou. Esse é o momento oportuno para que Satanás venha entrar e venha fazer morada, trabalhar contra. Nós precisamos fechar essas brechas, precisamos ter discernimento, esse entendimento, essa sabedoria para não deixar Satanás entrar sobre a nossa casa, sobre a nossa vida. Aleluia! Vamos fechar essa brecha, eu e você, juntos. Amém? Vamos pedir ao Espírito Santo para que ele venha trazer sempre à nossa memória essa palavra, para que isso não venha nunca ser permitido. Aleluia! Glória a Deus. O 18 vai dizer assim: o homem sem juízo, com um aperto de mão, se compromete e se torna fiador do seu próximo. Então ele está dizendo assim: a pessoa que é sem juízo, ele é fiador. Apertou a mão, acabou-se. Então, se você tem juízo, se você, sabe das consequências que pode ter, o que pode ser um fiador, não estou nem fácil. Mas se você tem consciência, se você realmente se garante, então aperte a mão, confie e vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Mas não se comprometa se você não se garante, se você não tem essa confiança, essa credibilidade com o outro. Amém? A palavra de Deus vai falar tudo, querido. Tudo que nós pensamos, a Bíblia vai nos falar. E o 20, ele vai dizer assim: o homem de coração perverso não prospera, e o de língua enganosa cai na desgraça. Então, se nós temos um coração perverso, nós não vamos prosperar. Nós precisamos desse coração manso, humilde diante do Senhor. Aleluia! E a prosperidade não é só sobre riqueza, querido. É sobre a nossa vida, Aleluia! E o 27 e 28, para a gente finalizar, vai dizer assim: quem tem conhecimento é cometido no falar, e quem tem entendimento é de espírito sereno. Até o insensato passará por sábio se ficar quieto, e se contiver a língua, parecerá que tem discernimento. Ou seja, a palavra está dizendo assim, muitas das vezes o silêncio é resposta, o silêncio vai nos mostrar que nós temos sabedoria e discernimento. Aleluia! Não falar. Então vamos ouvir mais e falar no momento certo. Rubia, mas como é que eu vou saber o momento certo de falar? Ouvindo, querido. Ouvindo, ouve mais. Vai pedindo ajuda aí ao Espírito Santo para falar realmente daquilo que tem certeza, para não falar coisas que realmente sabemos que a nossa palavra, ela tem poder, ela tem um alvo, ela tem um direcionamento. Então vamos falar, abrir a nossa boca para realmente falar algo que venha ser bênção para a sua casa, para a sua família, para as outras pessoas que estão ao nosso derredor. Amém? Então, para finalizar assim, é no silêncio que muitas das vezes a resposta vai ser suficiente. Aleluia! Muito obrigada pela sua presença e deixa eu te pedir aquele favor, se inscreve nesse canal, é de graça, irmão. Ativa as notificações e dá aquele like e compartilha para quem você ama. Amém? E até o próximo vídeo.